História de Abraão. Quem foi Abraão na Bíblia? Você já se perguntou por que Abraão é chamado de pai da fé? Como ele enfrentou provações inimagináveis e ainda permaneceu firme em suas promessas? E a maior de todas as perguntas, o que ele teria feito que moldou a história de toda uma nação? Curioso? Acompanhe-nos e conheça a história de Abraão. Em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Tera. Ele tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão, tomou Sarai como sua esposa. Sarai, no entanto, não tinha filhos, pois era estéril. Tera decidiu mudar-se com sua família de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Eles partiram juntos, mas pararam em uma cidade chamada Harã e se estabeleceram lá. Foi em Harã que Tera viveu por mais 205 anos antes de falecer. A vida de Abrão estava prestes a tomar um rumo diferente, pois ele seria escolhido por Deus para uma grande missão. Depois da morte de seu pai, Deus fez um chamado especial a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Com fé, Abrão atendeu ao chamado divino. Ele partiu levando consigo Sarai e seu sobrinho Ló, rumo à terra desconhecida de Canaã. Ao chegar lá, Deus apareceu novamente a Abrão e reafirmou sua promessa, dizendo que daria aquela terra à sua descendência. Em sinal de gratidão e fé, Abrão construiu um altar ao Senhor. Mas a jornada não seria fácil. Uma grande fome surgiu em Canaã, levando Abrão a buscar refúgio no Egito. Temendo por sua vida devido à beleza de Sarai, ele lhe pediu que se apresentasse como sua irmã. O faraó, encantado com Sarai, a levou para seu palácio. Mas Deus, sempre fiel às suas promessas, enviou pragas ao faraó e sua casa. Quando o faraó descobriu a verdade, devolveu Sarai a Abrão e os expulsou do Egito. Assim, Abrão, Sarai e Ló retornaram a Canaã, ainda mais prósperos do que antes. Após retornarem do Egito, Abrão e Ló, seu sobrinho, perceberam que a terra onde estavam não era suficiente para sustentar todos os seus rebanhos, pois ambos haviam se tornado muito prósperos. Isso causou conflitos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Vendo essa situação, Abrão propôs a Ló que escolhesse uma parte da terra para si, a fim de evitar mais discórdias. Ló escolheu para si a planície do Jordão, que era muito fértil, e partiu na direção de Sodoma. Após a separação, Deus apareceu novamente a Abrão e reafirmou sua promessa, dizendo que toda a terra que ele visse seria dada a ele e à sua descendência para sempre. Deus também prometeu que tornaria sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Em resposta a essa promessa, Abrão construiu outro altar ao Senhor, desta vez perto do carvalho de Manre, em Hebrom. Um dia, 4 reis poderosos foram à guerra contra 5 outros reis, e a cidade de Sodoma, onde Ló morava, foi uma das derrotadas. Os vitoriosos levaram muitos prisioneiros, e Ló foi um deles. Quando Abrão soube que seu sobrinho havia sido capturado, ele reuniu 318 dos seus homens mais valentes e foi atrás dos reis para resgatar Ló. Abrão e seus homens lutaram bravamente e venceram os 4 reis, trazendo de volta todos os bens e prisioneiros, incluindo Ló. Após Abrão resgatar Ló e recuperar todos os bens, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abrão. Ele trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Em resposta a isso, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Depois de todas essas aventuras, Deus apareceu para Abrão em um sonho e disse: Não se preocupe, Abrão. Eu estou com você e vou te dar uma grande recompensa. Mas Abrão estava triste porque não tinha filhos
e pensou que seu servo Eliezer seria quem ficaria com tudo depois que ele morresse. Então Deus mostrou o céu a Abrão e disse: Veja as estrelas. Você terá tantos filhos e netos quanto estrelas no céu. Deus quis mostrar a Abrão que estava falando sério. Pediu para Abrão pegar 3 animais e cortá-los ao meio. Abrão fez isso e depois ficou esperando. Ele ficou muito sonolento e, enquanto dormia, teve um sonho. Nesse sonho, Deus contou a Abrão que seus filhos viveriam em um lugar que não era deles por 400 anos, mas depois seriam livres e prósperos. No final do sonho, uma fumaça e um fogo apareceram e passaram entre os pedaços dos animais. Isso era Deus fazendo uma promessa especial a Abrão, como se estivesse dizendo: prometo que tudo isso vai acontecer. Então Deus contou a Abrão que toda aquela terra ao redor seria dele e de seus filhos para sempre. E foi assim que Deus fez uma grande promessa a Abrão. Abrão e Sarai queriam muito ter um filho, mas o tempo passou e eles não tiveram nenhum. Então Sarai teve uma ideia. Ela disse a Abrão: Por que você não tem um filho com minha serva Agar? Assim, pelo menos, teremos um filho através dela. Abrão concordou com a ideia de Sarai, e algum tempo depois, Agar ficou grávida. Mas quando Agar soube que teria um filho, ela começou a agir de maneira orgulhosa, e isso fez com que Sarai ficasse chateada. Sarai tratou Agar mal e ela decidiu fugir. Enquanto Agar estava no deserto, um anjo apareceu para ela e disse: Agar, volte para Sarai. Seu filho se chamará Ismael, e ele será o começo de uma grande família. O anjo também disse que Ismael seria um homem livre e valente. Agar ouviu o anjo, voltou para a casa de Abrão e Sarai. Quando Abrão tinha 86 anos, Agar teve seu filho, Ismael. E assim, Ismael se tornou o primeiro filho de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e fez uma promessa especial. Deus disse que Abrão teria muitos descendentes e que eles seriam uma grande nação. Como sinal dessa aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus também deu a Abraão um sinal para mostrar essa promessa: a circuncisão. Todos os homens e meninos da família de Abraão deveriam passar por esse ritual como um sinal do acordo entre eles e Deus. Além disso, Deus disse que Sarai, a esposa de Abraão, também teria um novo nome: Sara. E embora ela fosse idosa, Deus prometeu que ela teria um filho, e esse filho se chamaria Isaque. Abraão, em sua fidelidade a Deus, fez o que lhe foi ordenado. Ele e todos os homens de sua casa foram circuncidados, mostrando sua obediência e compromisso com a promessa de Deus. Um dia, quando Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, 3 anjos apareceram. Abraão os tratou com hospitalidade, oferecendo-lhes comida e descanso. Durante sua visita, eles confirmaram que Sara, mesmo sendo muito idosa, teria um filho. Sara, ouvindo isso de dentro da tenda, riu, pois parecia impossível. Mas os visitantes reafirmaram que com Deus tudo é possível. Em seguida, os anjos olharam para a cidade de Sodoma, e Deus revelou a Abraão que a cidade seria destruída devido à sua maldade. Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, pediu a Deus que poupasse a cidade, se houvesse pessoas justas ali. Abraão perguntou a Deus se ele pouparia a cidade se houvesse 50, 45, 40, 30, 20 e até mesmo 10 pessoas justas. Deus concordou em poupar Sodoma se houvesse pelo menos 10 pessoas justas. No entanto, a cidade estava profundamente corrompida. 2 anjos foram enviados a Sodoma e foram recebidos por Ló, que os protegeu dos moradores perversos da cidade. Vendo a maldade da cidade, os anjos disseram a Ló para reunir sua família e fugir, pois a cidade seria destruída. Ló, sua esposa e 2 filhas saíram da cidade. Os anjos advertiram que não olhassem para trás enquanto fugiam. Mas a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló e suas filhas foram poupadas graças à misericórdia de Deus. Após a destruição de Sodoma,
Abraão subiu cedo e foi ao lugar onde havia falado com Deus. De lá ele pôde ver a fumaça das cidades que foram destruídas. Após a destruição de Sodoma, Abraão subiu cedo e foi ao lugar onde havia falado com Deus. De lá ele pôde ver a fumaça das cidades que foram destruídas. Durante uma festa para Isaque, Sara viu Ismael, filho de Abraão, com Agar, rindo e pediu a Abraão para mandar Agar e Ismael embora. Abraão ficou triste, mas Deus lhe garantiu que cuidaria de Ismael. No deserto, quando a água acabou, Agar chorou pensando que Ismael iria morrer. Deus, porém, mostrou-lhe um poço e garantiu que Ismael se tornaria uma grande nação. Deus testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão, mesmo com o coração partido, obedeceu. Quando estava prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor apareceu e impediu-o. No local, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres, que foi sacrificado em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Deus então reafirmou a Abraão suas promessas, impressionado com sua obediência e fé. Após esse episódio, Abraão recebeu notícias de sua família. Seu irmão Naor teve filhos. Um deles, Betuel, tornou-se pai de Rebeca. Esta notícia seria importante para a história da família de Abraão, pois Rebeca viria a ser a esposa de Isaque. Sara, a querida esposa de Abraão, faleceu aos 127 anos na terra de Canaã. Abraão chorou e lamentou sua morte. Querendo um lugar apropriado para enterrá-la, Abraão conversou com os hititas, pedindo para comprar um terreno deles. Eles ofereceram a Abraão o melhor de seus sepulcros, mas Abraão insistiu em comprar um campo específico que tinha uma caverna, pertencente a Efrom. Depois de uma negociação, Abraão comprou o campo por 400 siclos de prata. Foi ali que Abraão enterrou Sara. Este lugar tornou-se uma propriedade de sepultamento da família de Abraão. Abraão estava ficando velho e queria encontrar uma esposa adequada para seu filho Isaque. Ele pediu ao seu servo mais fiel que fizesse uma viagem à sua terra natal para escolher uma esposa de sua própria família para Isaque. Mas havia uma condição. Isaque não deveria ir com ele. O servo partiu levando presentes e 10 camelos. Ao chegar a um poço na cidade de Naor, ele orou a Deus para que lhe mostrasse a mulher certa para Isaque. Ele pediu um sinal. Quando pedisse água a uma jovem, a mulher certa não só daria água a ele, como também ofereceria água para seus camelos. Rebeca, uma jovem muito bonita, veio ao poço e fez exatamente como o servo havia pedido em sua oração. Ao saber que ela era da família de Abraão, o servo deu-lhe presentes e foi levado à casa de seu irmão Labão. Lá ele contou a todos sobre sua missão e o sinal que Deus havia mostrado através de Rebeca. A família de Rebeca concordou que ela se casasse com Isaque. Ela partiu com o servo e, ao chegar à terra de Canaã, viu Isaque ao longe. Quando Isaque soube de tudo o que havia acontecido, ele amou Rebeca e eles se casaram. Isaque encontrou conforto com Rebeca após a morte de sua mãe, Sara. Depois da morte de Sara, Abraão casou-se novamente com uma mulher chamada Quetura. Eles tiveram vários filhos juntos. Abraão viveu uma vida longa e, ao todo, teve 175 anos. Quando chegou sua hora, ele morreu em paz, tendo vivido uma vida plena. Seus filhos Isaque e Ismael se uniram para sepultá-lo na mesma caverna onde Sara, sua primeira esposa, estava enterrada. Abraão foi sepultado ao lado de Sara, como era seu desejo. Após a morte de Abraão, Deus continuou abençoando seu filho Isaque, que morava perto do poço de Laai-Roi. E assim, chegamos ao fim da incrível jornada de Abraão. Um homem de fé inabalável que nos ensina muitas lições valiosas até hoje. Espero que tenham gostado e aprendido com essa narrativa. Se você se sentiu tocado ou inspirado pela história de Abraão, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.